Continuando então nossa aula de edição, vou mostrar agora como a gente pode refinar um pouco a nossa edição. Então eu mostrei aqui pela janela origem como a gente inserir alguns clipes na timeline. E agora eu vou mostrar como fazer o refinamento dessa edição nesses três trechos aqui que eu coloquei. Então, quando estamos com a flecha selecionada, a ferramenta seleção, e chegamos próximos a um corte, né, uma divisão aqui entre um clipe e outro, automaticamente o mouse, a seta do mouse se transforma nessa flecha vermelha. Isso significa que eu posso clicar e arrastar e eu vou diminuir esse clipe. Então eu vou diminuir aqui o trecho que eu tinha e deixei um buraco aqui até o próximo. Então isso é uma forma de diminuir, por exemplo, eu queria que esse trecho acabasse antes, então eu usei essa ferramenta que chama Trim. Então eu posso voltar aqui. E ele encaixa exatamente ali, ele encosta ali e ele termina ali. Então quando eu tenho Trim, ele vai indicar para qual lado eu vou poder puxar o clipe. Então eu puxo, diminuo, e aí depois, se eu quiser eliminar esse buraco aqui para juntar essa parte com a outra, eu posso fazer de duas formas. Eu posso clicar aqui, ficou selecionado, eu dou um delete, e ele deleta o espaço e junta os dois, ou vou dar um Ctrl Z, ou eu teria que selecionar os dois aqui e puxar para cá. Ele encosta ali e gruda. Então essa é a forma onde a gente consegue ir analisando na timeline aonde que eu preciso de um refinamento. Cortar um pouco antes ou estender um pouco o clipe. E aí eu posso fazer com essa ferramenta aqui, que é a própria seta do mouse na primeira opção do menu. E aí quando chega perto dos cortes aparece essa flecha vermelha que é o Trim, certo? Porém tem outras opções também, que eu vou mostrar mais adiante. Mas por enquanto vou mostrar apenas o Trim. Outro detalhe importante, esse clipe que eu coloquei aqui, dessa paisagem com neve, ele tem uma configuração, ele está num formato maior do que a minha sequência. E como é que eu sei isso? Porque aqui no origem eu estou vendo quase a árvore toda, estou vendo uma parte do cenário maior. Mas aqui eu já vejo que está só alguns galhos e eu não consigo ver todo o cenário. Então o que acontece? Ele está num formato maior. Eu posso conferir aqui na aba Projeto. Como é que eu vejo isso? Esse é o arquivo, Eu venho mais para a direita e aqui eu tenho o tamanho dele, que é 3840 por 2160, sendo que a minha sequência está configurada em 1920 por 1080. Então a minha sequência está em Full HD e esse clipe aqui da neve está em 4K, que é bem maior. Então por isso que eu não vejo o restante. Então, como é que eu faço agora para ajustar esse clipe dentro da minha sequência para que não fique nada de fora? Então eu tenho duas opções aqui. Eu posso clicar com o botão direito em cima desse clipe e vir aqui na opção dimensionar para o tamanho do quadro. Então vou clicar aqui e automaticamente ele encaixou, na medida da minha sequência. Vou dar um Ctrl Z. Outra forma manual de fazer isso apenas com dois cliques aqui e aqui eu já ajustei. Mas eu ainda posso clicar no clipe, então veja que ele ficou com uma cor diferente, ele está selecionado. E eu venho em controle de efeitos. Clico nessa aba e aqui eu tenho a opção escala, que é o tamanho. Então ele está em 100%. Então aqui eu vou diminuindo até chegar ao ponto de preencher toda a minha tela. Aqui eu diminui demais, então apareceu o fundo preto. Então eu vou aumentar de novo.
Então aqui eu tenho que fazer um trabalho manual, ó, 50% da escala, preencheu direitinho o vídeo na minha sequência. Mas, se eu fizer aqui pelo atalho, eu creio que você ganha tempo, é mais prático. E aí não vai ter o risco de ficar um pouco menor e aparecer uma borda preta ali sem você querer. Então aqui eu mostrei como jogar alguns clipes na timeline e fazer o ajuste. Então aqui, por exemplo, eu vou diminuir esse clipe aqui, que não está tão interessante, eu quero deixar apenas um trecho mais curto. Eu posso deixar a agulha aqui nesse ponto também, dar um play para assistir como é que ficou. E ela para quando chega no final. Eu gostei, vou encaixar aqui no final. Então vejam aqui que eu juntei 3 trechos, defini a duração que eles têm, então na horizontal nós vemos o tempo passar. E aí o tempo passa, entra outro clipe, o tempo passa, entra outro clipe. Por isso que se chama linha do tempo. Então, nas próximas aulas eu vou mostrar outras ferramentas com que a gente pode mexer aqui nesses clipes para refinar a edição.